capital paulista, Tarcísio de Freitas inaugurou o Museu da Vacina no Instituto Butantan. O governador de São Paulo foi questionado sobre o seu apoio à vacinação no começo da pandemia do coronavírus. Dá uma olhada. Sempre acreditei na vacina, me vacinei, levei minha família para vacinar, postei nas redes sociais a minha vacinação para dar o exemplo, que eu achava que a vacina era importante. Estamos estimulando todas as ações de vacinação e eu tenho certeza que a campanha de vacinação no estado de São Paulo vai ser um grande sucesso, vai contar com um maciço patrocínio do governo do estado, no que diz respeito à logística, no que diz respeito a recursos, no que diz respeito à parceria com o governo federal, parceria com o governo estadual. E o meu interesse hoje é ver mães vacinando seus filhos, é ver idosos se vacinando, é ver a cobertura vacinal aumentando e ver a nossa população imunizada. É nessa linha que a gente vai trabalhando. Tá aí a fala do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Alexandre Borges, se você puder fazer uma comparação aí das atuações, tanto de Bolsonaro nessa história quanto de Tarcísio Gomes de Freitas, porque essa história toda chama atenção exatamente por conta disso, né? É uma postura diferente. Sim, o Tarcísio, como já foi falado aqui várias vezes, ele está tentando criar, aparentemente, uma direita racional do Brasil. Eu, ano passado, escrevi um artigo na Gazeta do Povo dizendo ou você é de direita ou você é anti-vax. Os dois não dá. Né? Quer dizer, não faz o menor sentido. Então, assim, infelizmente, no Brasil, durante alguns meses ou anos, passou essa ideia que você ser de direita é você ser anti-vacina, você agora a última é ser contrabandista de joia, enfim, um monte de coisa. E não é nada disso. Então o Tarcísio está dando para o Brasil uma alternativa, a princípio, claro, está tudo muito no começo, nós estamos em março, ele é muito pouco tempo governador, mas todos os sinais que ele tem dado, desde o que ele fez na tragédia que aconteceu no litoral, até agora nessa postura, que é muito simbólico dele ir no Butantan, que foi o centro ali do início dessa guerra, onde o Butantan distribuiu a Coronavac, que era a vacina, foi mais atacada pelo governo, pelos seus influenciadores de aluguel, era chamada de vacina. Enfim, e o Tarcísio vai lá no Butantan, faz um discurso que eu cheguei a ver na íntegra, elogiando muito a vacina, elogiando muito o Butantan, chamando o Butantan de grande canal da esperança dos brasileiros. Achei tudo muito bonito, muito bacana, muito sadio e, em princípio, aparentemente, começa a ter uma luz no fim do túnel para quem é de uma direita racional no Brasil. Muito bem. Meu querido Josias, nós estávamos falando aqui sobre extrema esquerda, extrema direita, centro-esquerda, centro-direita. O Tarcísio, na sua opinião, se enquadra onde? É extrema direita, eu gostei dele. Não, é o seguinte, eu acho que o Tarcísio... Mesmo depois dessa história da vacina? Claro, eu tomei a vacina. E você é extrema direita? Você decide aí. Não sei. Bom, como ele falou, eu sou cineasta. Né? Cineasta é uma coisa... Bom, de qualquer forma... Você é virginiano, né? Eu sou virginiano. Isso é mais importante Mas que... te agrada essa postura? Claro, sem dúvida. Olha, Tarcísio, ele está mostrando uma coisa. Existe uma forma diferente de fazer as coisas. Primeiro porque uma gestão, ela tem que ter uma marca. Então, você vai fazer algumas coisas e outras não. Não é possível fazer tudo. Claro. Então, ele está focando no que é importante, inclusive em relação à cultura. Quinta-feira passada, eu estava lá no concerto da USESP, na abertura da orquestra sinfônica mais importante do Brasil, estava lá o governador. E faz tempo que eu não vejo um governador ali, hein? Então ele mostrou que não vai cometer o erro que Bolsonaro cometeu de se colocar como inimigo da cultura. E perdeu, inclusive, por causa disso. Por quê? Porque os artistas têm uma capacidade de virar voto muito grande. Eles abusam disso, se tornam chatos, mas o fato é que o meio artista tem uma capacidade de convencimento muito grande. Isso é verdade. E Tarcísio já mostrou que, primeiro, colocou uma funcionária de carreira da Secretaria de Cultura, uma pessoa que conhece a máquina e que é muito proativa, que é a Marília Marton. E vai fazer uma gestão de continuidade, que a gestão do PSDB na cultura em São Paulo foi uma gestão boa, entendeu? E construiu alguns dos equipamentos mais importantes da cultura no Brasil. Então o Tarcísio está mostrando uma outra forma de fazer política dentro da direita. Ele não está fora da direita, ele continua dentro da direita, só que ele está mostrando uma forma, principalmente
em relação à crise do que foram os alagamentos, não é, no litoral. Ele chegou, sentou com o Lula, é o jeito, é assim que as coisas têm que ser feitas, entendeu? Não dá para sair soltando bravata para tudo quanto é lado e arranjando todas as brigas possíveis, não é? E ele precisa ter um foco na gestão. Ô, Josias, você está muito sensato. Dá para tirar o extremo agora da discussão. Mas, por exemplo, se você não muito. Se você, por exemplo, pegar, sei lá, as premissas de Olavo de Carvalho, que você conhece muito bem, elas não se enquadram no que o Tarcísio está fazendo agora. Não se enquadra. O Tarcísio não está topando a guerra cultural que o Bolsonaro topou. Mas veja bem, guerra cultural, o que Bolsonaro entendia por guerra cultural não é o que Olavo entende por guerra cultural. Inclusive, estou terminando um livro agora que eu transcrevi lá, a última entrevista que eu fiz com o Olavo, ele estava lá dentro do hospital e ele falava que guerra cultural é o quê? É você assimilar dentro da sua alma toda a cultura, ou seja, você aprender, você ter uma cultura a ponto de dar uma contribuição a isso. Não é ficar... O que chamam de guerra cultural na internet, inclusive para vender curso, para vender produto cultural, é simplesmente guerra de propaganda barata, entendeu? Isso não é guerra cultural. Então, o que Mário Frias e André Porciúncula fizeram não foi guerra cultural, foi uma péssima gestão de gente desqualificada, entendeu? Agora, o que Olavo, veja bem, Olavo dizia que a área mais importante de um governo é a cultura e que é preciso, nessa área, ter uma postura proativa e não só destrutiva. Porque, veja bem, a nova direita, ela traz uma coisa destrutiva e tem que trazer mesmo. Quer dizer, a gente não quer isso aí, entendeu? A gente, eles são contra o establishment, eles são contra... E nisso tem grandes vantagens, não é? De fato, se acumularam muitas coisas ruins, não só no Estado brasileiro, mas na cultura brasileira. E Olavo, ele dizia que a parte cultural ele tem que ser a parte principal, é a parte mais importante, ou seja, por isso que ele se decepcionou tão profundamente com Bolsonaro no final da gestão, porque a parte mais importante foi a que ele mais desprezou. O Brasil fez 200 anos, eu estava avisando isso desde junho de 2021, eu estava dizendo, vai ter o bicentenário, eles não estão preparando, não fizeram absolutamente nada. Como é que você pode chamar isso de um governo conservador? Isso é um absurdo, isso é uma vergonha sem precedentes, ele perdeu por causa disso. Entendeu? Você está muito de esquerda, Josias. Vamos dar Ô, Josias, você está muito esquerda. Você quer ficar? Tá perdido, hein? Tá meio perdido. Eu estou um pouco confuso. E se falar de Lei Rouanet, então... A direita está recalculando o rota. Vamos falar então com a extrema-direita agora. Por favor, Maiara. Extrema-direita? Deus me livre. Deus me livre. Não, sou de centro-esquerda, mas... Eu era bem pessimista, assim, com relação ao governo Tarcísio, sabe? Pô, o cara não é daqui de São Paulo, vem governar um estado que ele não conhece, né? Mas eu tenho me surpreendido com a sensatez dele. Acho que ele percebeu que é preciso tomar aí a lucidez, né? E se afastar um pouquinho, se afastando aos poucos estrategicamente ali desse bolsonarismo. Então ele tem se mostrado bastante sensato aí na maioria das suas ações. Tem inclusive se mostrado sensível à pressão popular. Houveram aí vários fatos aí que foram acontecendo, né? Com relação à pessoa com deficiência. Teve aquele caso daquele projeto do Mion, que dizia do autismo, né? Que dava prazo de validade ali pro autismo, né? Ele veio a público, se desculpou, voltou atrás. Então não, parece... ele foi perfeito nessa, sim, né? Porque sim. Ele foi lá, reconheceu o erro, sim, e falou, olha, se for preciso a gente muda. É difícil. Tenho divergências ideológicas com ele, mas ele tem se mostrado uma pessoa sensata e aberta ao diálogo. Isso é importante. Então é o seguinte, você está defendendo o Tarcísio e o nosso querido Josias Teófilo está batendo no Bolsonaro. Eu confesso que estou um pouco confuso. Isso é bom. Não, mas eu preciso... Mas eu preciso acrescentar uma coisa. Eu tô confuso, eu preciso acrescentar uma coisa que é muito importante, que é o seguinte. Vocês sabem a teoria da janela de Overton, né? Que é o seguinte, se você chega na casa de alguém e diz, olha, eu gostaria de colocar um outdoor aqui no seu jardim, você me deixaria? A pessoa vai dizer, não. Mas se você chega, olha, eu gostaria de colocar outdoor, ela vai dizer, não, mas olha, deixa eu colocar uma plaquinha aqui. Ela, tudo bem, a plaquinha pode, mas se você chegar direto pedindo a plaquinha, ela não vai querer. Por quê? Porque você ampliou a janela de Overton, não é? Então,
O que Bolsonaro fez foi isso no espectro ideológico brasileiro. Então, Bolsonaro radicalizou para a direita e permitiu com que gente que nunca foi aceita pelo establishment se tornasse aceita. Por exemplo, Tarcísio, por exemplo, Geraldo Alckmin. Então, foi ministro foi trabalhando no governo mas Tarcísio com discurso de direita que ele foi eleito. Não, veja bem, Tarcísio, uma coisa técnico. Peraí. Uma coisa é o Tarcísio técnico que trabalhou no governo Dilma. Outra coisa é o Tarcísio que fez uma campanha de direita. Olha só, tu estava falando, por exemplo, sobre a importância do bicentenário, os conservadores. Marco Maciel, senador pernambucano, quando no último mandato dele de senador, em 2000... Adoro o Marcos Maciel. E em 2000 e depois, na verdade, ele foi vice-presidente até 2002, né? Sim. Em 2006, se eu não me engano, quando ele exerceu o último mandato de senador, ele já falava sobre o Senado se preparar com a comissão especial para montar as comemorações do bicentenário da independência. Ou seja, nunca faltou direita no Brasil. Isso é uma narrativa mentirosa do Bolsonaro. Não é mentirosa, não. Sempre veja bem o que você está direita. dizendo. Não, veja bem. Marco Maciel é de uma antiga direita. Então. Que era aceita porque era uma coisa completamente diferente. Antônio Carlos Magalhães sempre existiu. Existiu o PFL, o antigo PFL, existia aquela direita pernambucana, Roberto Magalhães. Isso é uma coisa diferente da nova direita. Primeiro, a antiga direita ela não se assumia como direita, entendeu? A nova direita, ela se assume como direita. E ela também era chamada de fascista. Marco Maciel era chamado de fascista, nazista, todos os istas possíveis. Os xingamentos sempre existiram. Mas agora não existem mais. Agora ninguém está chamando Tarcísio de nazista, por enquanto. Mas até Marina Silva, Marina Silva foi chamada de extrema-direita. Entendeu? Marina Silva, na eleição de 2014, foi chamada de... Porque todo mundo que se opõe ao PT vira extrema-direita. Então, mas é que a gente está vivendo um momento político que é um momento de transição. Ninguém sabe ainda ao certo o que vai rolar. Mas esse enquadramento de fofura vai acabar. Calma, é fase de lua de mel, certo, meu querido Alexandre Borges? Todo governo tem essa fase de lua de mel. Daqui a pouquinho começam a aparecer os problemas. Você diz do governo Lula ou do governo Tarcísio? Eu falo de todos, porque normalmente os 3, 4, 6, alargando um pouquinho, os 6 primeiros meses é uma fase meio de, olha, estamos vendo ainda como é que vão ser as articulações. Depois disso, o pau tora. É o capital político. Não, com certeza. Essa história dos 100 primeiros dias, que é uma coisa que nasce no New Deal, nasce lá com o Franklin Roosevelt, é por quê? Porque o governo que entra, quando entra um governo, principalmente de oposição, é porque o povo falou, olha, o que estava ali eu não estou gostando, eu vou trocar. Então, um governo de oposição, quando ele entra, normalmente ele tem esse capital político de boa vontade da população, tem uma força, uma credibilidade das urnas, mas isso realmente queima em alguns meses. Em 2019, o Bolsonaro teve isso no primeiro ano dele, que foi muito mal usado. O Brasil teve um crescimento ridículo. Basicamente, todo o esforço legislativo foi usado para emplacar o Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos. Quer dizer, foi um grande desperdício aquele ano de 2019, que a maior... vamos dizer, conquista do Brasil, que foi a reforma da Previdência, era uma reforma do Temer, basicamente aprovada pelo Rodrigo Maia e pelo próprio parlamento. Então, assim, o que poderia ter sido feito para, supostamente, eu tenho problemas em chamar esse governo de direita, mas supostamente adiantar alguma pauta de direita em 2019, foi transformado basicamente em um ano de luta para fazer o Eduardo Bolsonaro embaixador nos Estados Unidos, que também não deu em nada, né? Enfim. Então, assim, por isso até que eu aumento o mérito do Tarcísio, porque o Tarcísio, sim, ele se beneficiou de ser um candidato bolsonarista, óbvio, ninguém vai discutir isso, mas ele usou, falou muito obrigado, agora eu vou seguir meu caminho. E ele está seguindo um caminho muito mais do Kassab do que do bolsonarismo. E em São Paulo, que é talvez... de todo o bolsonarismo do Brasil, talvez, se a gente pode falar isso, talvez seja a pior cepa, que é essa cepa do Eduardo Bolsonaro, da turma dele, e de muita gente que migrou para o PTB, que aí sim nossa, eu não quero nem usar adjetivo, porque foi essa turma que foi para o PTB. Então, assim, o Tarcísio, ele está fazendo isso apesar de muita pressão que ele sofreu, que ele sofre, mas ele está se mostrando muito independente, está tocando o caminho dele, e talvez seja aí até uma alternativa presidencial para 26 ou para 30.